noite, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um evento da Casa Fiat de Cultura e do Instituto Europeu de Design, o IED. O bate-papo Ancestralidade e Futuro, os desejos do design para uma nova vida é realizado também em parceria com o Consulado da Itália em Belo Horizonte e faz parte das celebrações do Italian Design Day. Eu sou Marinha Luiza e agradeço a presença do Luiz, que fará a tradução em Libras para a gente essa noite. Antes de começar, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, claros, com uma franja, estou usando um batom vermelho, vestindo um blazer também vermelho com uma camiseta branca, e atrás de mim tem uma estante com vários livros, algumas miniaturas, branco que está com uma camiseta preta com o logo do QS Inclusão, que é quem faz a tradução aqui para gente. Para começar a nossa conversa, eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês irem refletindo. É possível a gente sonhar um novo design? Para responder a essas e a outras perguntas, além de debater a capacidade do design para projetar novos futuros, convido aqui Alexandre de Interiores Contemporâneo e do curso One Year de Design do IED São Paulo, Christian Ullmann, professor de Design para Sustentabilidade, Inovação e Design Estratégico do IED Brasil, que também atua como coordenador de projetos de economia circular e design para a inovação social no Centro de Inovação do IED Brasil, e o Índio San, que é professor das escolas de design gráfico e digital, design de moda e design de produto e serviço, além de ser o chefe de e-learning do IED em São Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gente, eu vou deixar vocês agora com o pessoal que vai seguir aí com essa conversa. Quem tiver alguma dúvida durante esse bate-papo, deixa aí no chat para gente as perguntas, que durante esse bate-papo o Ale vai fazer algumas das questões, vai escolher algumas delas para os professores responderem. Então, até o final, daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar a conversa. Muito boa noite, todas, todos. Eu sou o Alexandre Salles, como já foi apresentado pela Marinha. Eu sou um homem negro, tenho dreads, locks, estou de óculos, barba grisalha, querendo ficar branca, uma camisa estampada. Estou aqui com uma estante cheia de objetos e livros, com uma árvore ali simbólica, e também muito feliz da gente poder, né, hoje celebrar o Italian Design Day 2023, que é um evento simbólico, né, para a comunidade brasileira italiana, e também essa celebração, né, dessa inter-relação com o mundo, principalmente com o Brasil, né? E acho que dentro disso, né, representando o Instituto Europeu, a gente tem uma provocação que veio justamente do tema desse ano do Italian Design Day, que são justamente, né, a pensar, né, os saberes, né? Então, tematicamente se fala qualidade que ilumina a energia do design para as pessoas e o meio ambiente. Acho que essa provocação, na realidade, ela vai para o, né, pro âmago, né, da história do design italiana, mas eu acho que é uma pergunta global, né, e ela replica para a gente justamente no que nós temos trabalhado e pensado aqui dentro do Instituto, né? Então, acho que dentro do nosso tema, né, desse evento, não tem como a gente não passar, né, para pensar em futuro, né, sem olhar para o passado, né? Então, queria costurar a nossa primeira fala a partir da ancestralidade, né? Então, como a gente pode imaginar, né, esse sonhar design em uma visita, né, no entendimento, justamente, seja através de um viés filosófico do que é ancestralidade, né? Uso aqui de uma liberdade para falar que a gente não pode concentrar a ancestralidade apenas como um fator histórico, pelo contrário, ela é holística, né, porque ela consegue ali unir a partir, né, de um tecitar, né, muito interessante, né, vida, saberes, pertencimento, uma série de coisas, justamente para conectar as nossas humanidades, né?
e, obviamente, criar essa ponte entre passado, presente e essa sinalização de futuro, né? E o mais interessante é isso, que ela funciona como um arcabouço de memória, justamente para a gente pensar e projetar futuros possíveis e sustentáveis, né? E eu acho que o grande debate hoje, quando a gente faz a provocação, né, da pergunta de sonhar design, é justamente a gente rever as nossas inteligências, né? O nosso viés de visão, né? Que precisa passar por uma abordagem sistêmica, né? Ele precisa entender, né, justamente que temos debates que são de ordem política muito importante para conectar justamente, né, pessoas, né, ambiente, né, seja de uma maneira, né, temporariamente urgente, né, é um debate que precisa ser para ontem, e precisa também, né, passar por uma questão de entendimento de território, né, que eu acho que agora, dentro do que nós passamos efetivamente com a pandemia, isso ficou muito claro como esses conflitos, na realidade, eles ficaram, né, em fragmento e na necessidade de serem repensados, né. Então, isso passa justamente de uma urgência de pensar realmente de uma forma muito mais colaborativa e que conecta diretamente com princípios de ancestralidade, né, que passa por entendimento de tradição, o entendimento de cocriação, de colaboração, de ser diverso, diversidade cultural, né? Então são aprendizados muito ricos para a gente pensar e sinalizar o futuro, né? E eu acho que a nossa conexão, por exemplo, com a cultura italiana passa por isso, né? Como é que esses saberes, na realidade, se conectaram com o mundo e a gente, né, falando aqui como representantes multidiversos brasileiros, né? Acho que isso é muito importante a gente colocar, né? Estamos aqui em representação, mas somos muitos, né? Coloca justamente essa evidência, essa necessidade realmente de nos entreolharmos para justamente seguir em futuro. Talvez o sonhar passa por isso, nesse reconhecimento dessa linha holística de quem somos e como a gente pensa design. Talvez essa nova vida passa por isso. E queria já passar a palavra, né, para um dos nossos convidados, né, o professor Indussan, e que vai trazer um pouco dessa visão, né, dessa somatória de inteligências que a gente tem como provocação desse debate de hoje. Boa noite, pessoal. Obrigado, Alê. Obrigado, Casa Fiat, pelo convite. Vou fazer minha audiodescrição aqui. Eu sou um homem branco, 45 anos, cabelos e barba levemente grisalhos, uso óculos e estou sob um fundo vermelho. Muito bem, eu vou começar aqui a nossa apresentação. Eu vou trazer algumas coisas aqui para a gente conversar e conectar. A gente vai conectando as falas. A gente construiu aqui para apresentar para vocês uma abordagem procurando trazer um pouco de diversidade do design italiano e influências em alguns setores, né? Então, assim, a minha especialidade dentro da faculdade aqui é o gráfico, é o lugar de onde eu venho, né? E pensando já num primeiro momento, trazendo essa questão, o Enzo Mari, um designer italiano, diz que design é sempre educação. Então, tá numa faculdade de design, falando sobre design, uma faculdade que tem aí 60 anos de história, é um privilégio estar aqui e dividir esses saberes com os nossos colegas e com os nossos alunos aqui. Então, o meu ponto de fala, a gente começa com uma cultura muito rica, que é o Fumetti, que são as histórias em quadrinhos, né, a ficção mesmo, né, de storytelling, de quadrinhos adultos italianos, que passam ali no final na década de 70, 60, 70 e 80, influenciam o cinema americano, inclusive, e toda a linha de quadrinhos americanos, ele nasce, digamos assim, fomentado por essa cultura europeia, principalmente pela italiana. Então, a gente tem grandes nomes aí que a gente conhece, né, que é o Milo Manara, que fazia, desenhava storyboards e desenhava cenas junto para o cinema italiano, né, com Fellini, inclusive, mas a gente aqui pegou um recorte para conectar as nossas falas. Eu trouxe aqui, para mim, é o melhor desenhista
do mundo na área de quadrinhos, é o Sérgio Topi. Ele tem um estilo muito particular, onde ele trazia... Ele é um cara que desenhou, durante os anos 50, ele trabalhou em agências de publicidade como desenhistas, e a partir da década de 60 e 70, ele passa a trazer e ilustrar quadrinhos. Então, ele é um cara que ele colecionava histórias, ele é um cara que buscava em outras culturas inspiração. Então, ele tem ali uma série sobre a cultura japonesa, sobre a cultura árabe, sobre a cultura de diversos povos da África. Então, ele tinha essa coisa de resgatar essas histórias e essas culturas e apresentar, né, em alto nível, assim, para a sociedade europeia, enfim, mundial, porque acabou ficando mundialmente conhecido. Esse cara influenciou Frank Miller, esse cara influenciou Dave McKean, que são grandes nomes dos quadrinhos, e aí tem esse olhar um pouco do que o Ale está dizendo, assim, de diversidade cultural mesmo, do cara ir buscar em outras culturas e trazer à luz coisas que às vezes não estão tão claras para a gente como um todo. E aí, trazendo, para a gente começar a conectar, então esse cara trazia esse olhar para o passado, buscando essa coisa da tradição, né? E a gente tem uma dupla aqui, que é o Stefano Tamburini e o Tanino Liberatore. O Stefano roteirista e o Tanino desenhista, e eles criam uma série influenciada ali pelo movimento punk no final dos anos 70, e também por uma questão política que estava acontecendo em Roma na época, que estava sendo dominada pelas máfias. Então tinha todo um esquema de corrupção ali que eles estavam querendo combater com essa história, e eles constroem um futuro onde a gente tem ali um androide que é apaixonado por uma humana, e ele é capaz de fazer tudo para proteger ela. O cenário de fundo dessa construção é Roma, uma Roma cyberpunk, distópica, né, afligida pela corrupção, pela decadência e a violência, e uma cultura coerciva que apresentava ali já uma população individualista, alienadas por smartphones, por tablets, relógios inteligentes, uma série de dispositivos em rede, e tudo isso num fluxo onde a coletividade de alguma forma começava a desaparecer, né? Então, olhando essa previsão de futuro que esses caras fizeram, algumas coisas se parecem um pouco, né, nesse caos que a gente está, nessa coisa da teoria do caos, assim, de que a previsibilidade ela deixa de fazer parte do nosso cenário, e isso nos traz para algumas coisas que a gente consegue reconhecer hoje no nosso presente, né? Então, para que serve, né? Então, assim, a ficção científica ela também influencia a cultura, né? Ao explorar essas ideias que questionam as nossas realidades e as possibilidades de futuro. Então, trazer um pouco, a decisão de trazer isso para o nosso debate é para mostrar que, às vezes, está a forma como que a cultura popular consegue captar isso e trazer discussões um pouco mais complexas, assim, para o dia a dia, para o nosso dia a dia, né? Então, esse futuro distópico, que lá na época, quando ele fez Era um Futuro, hoje é um pouco da nossa realidade, um pouco do nosso presente, e eu vou trocando as falas para a gente como é que chama, não centralizar o debate aqui. Eu vou passar a fala para o Cris, que vai pegar daqui, né, daqui ele pega o gancho e a gente vai se conectando, tá, pessoal? Por enquanto aqui, eu volto no final para a gente falar um pouquinho mais sobre o futuro. Muito bem, boa noite para todas e todos. Obrigado, Ale, o Índio. Eu sou o terço elemento deste encontro, mais um homem branco, e para não ficar fora do dress code de hoje, também cabelos grisalhos,
barba, a menor barba das 13 é a minha, o maior cabelo dos 13 é o meu, com óculos também, e hoje de blusa azul sobre um fundo vermelho. E como comentou o Ale, que nos trouxe de lá atrás, e a proposta do Índio sobre as utopias que se transformam em protopias e nos conectam com a realidade, e a partir disso começamos a enxergar novas possibilidades. Temos que entender, reconhecer que vivimos com modelos de pensamento, a nossa sociedade vive com modelos de pensamento do século XIX, modelos de negócio do século XX, e convivemos com necessidades do século XXI. Por isso falamos tanto da complexidade, por isso falamos da dificuldade, das múltiplas vidas, pressões, sensações que sentimos no dia a dia e temos dificuldade de entender para conviver, e esse estresse e essa tensão extra que nos obriga a refletir, respirar fundo e tentar encontrar novas alternativas. Isso que tentamos fazer desde o design, isso que tentamos desenvolver desde o IED, levando para a sala de aula. Ale, Índio e eu somos professores, e estas são as nossas discussões do cotidiano. Como trazer a ideia da inovação para dentro de nossos projetos, como conectar o ancestral, o passado distante, o passado presente, e não temos, quando falamos de design, não temos como nos distanciar da Itália, da cultura do design italiano, que desenvolveu todo o que conhecemos e a metodologia que utilizamos, não? Aqui mais uma referência, o Bruno Munari, com sua metodologia de design, e sobretudo esse momento que ele viveu, e grande momento de Bruno na construção, elaboração e construção do livro Das Coisas Nascem Coisas, e como isso é nosso presente em toda etapa de desenvolvimento de projeto. Essa das coisas nascem coisas nos lembrou do projeto que desenvolvimos desde o Centro de Inovação para a Fiat Latinoamérica. Essa imagem da margem superior esquerda é o primeiro carro produzido pela Fiat em 1899. E quando desenvolvimos o projeto em parceria com a Fiat e o Centro de Inovação, nos propusemos criar o carro perfeito para a cidade de São Paulo 2030. E como todo processo de design, começamos com os exercícios práticos, pesquisas, referências de mercado, e entendimos que trazer as características dos primeiros veículos, de como se entendia essa passagem de carros puxados por cavalos a carros com motor interno, era uma referência interessante, procurando uma nova mobilidade da cidade. Neste exercício prático, a ideia de resgatar as questões de funcionalidade, disposição das pessoas dentro do carro, conectados com o momento contemporâneo, com tecnologia, criando redes e propondo uma experiência que hoje nos oferece um smartphone em um carro dentro de uma cidade, poderia ser um caminho futuro, uma alternativa futura para esse projeto de mobilidade urbana. Da imagem da superior esquerdo, o carro original, primeiro da Fiat, a imagem inferior esquerda, a referência de rede que estamos propondo como projeto, e os desenhos de como seria essa funcionalidade desse carro autônomo, conectado em rede, entendendo o que acontece na cidade e propondo alternativas de melhor mobilidade e relacionamento entre pessoas. Como esse sonhar, essa utopia de uma melhor cidade, essa preocupação com o presente e futuro e de conexão entre todas as pessoas, melhorando a qualidade de vida delas, nos
através do design, nos leva a desenvolver esse novo projeto, um projeto exploratório, onde, em parceria com a Fiat Latinoamérica, conseguimos desenvolver junto com um estúdio de design. Próxima exemplo, também com uma empresa italiana, a ideia de transformar materiais descartados da empresa Enel de distribuição de energia, aqui na cidade de São Paulo. Quem cuida da distribuição de energia da cidade é a Enel, antigamente era a Eletropaulo, e o sistema de transporte de energia tem uma unidade que é o poste. Imagino que em BH deve ser algo parecido, que em Minas Gerais deve ser parecido. Eu fiquei pensando esta semana se lembrava dessa situação. Em algum bairro, em alguns bairros isso deve ser bem comum. Vocês, olhando pela janela, devem estar vendo esse poste. E aqui em São Paulo, esses postes têm uma peça de madeira de 2 metros de comprimento, por 10 por 10 centímetros. Essa madeira se chama cruceta. E devido ao negócio de distribuição de energia, aos processos de renovação do sistema e para manter a qualidade e segurança do serviço, esses elementos de madeira são trocados com uma periodicidade. E essas madeiras eram guardadas e não podiam ser descartadas, jogadas na natureza. E a proposta que foi desenvolvida em parceria com a empresa de reciclagem NIVI foi a ideia de pensar novos mobiliários. Então, mais uma vez, o Centro de Inovação conectando passado de peças com muita funcionalidade, de um grande uso, tinha madeiras que tinham ficado expostas na cidade de São Paulo 20, 30 anos. E aí nós jogávamos com o imaginário de quantas histórias essas madeiras devem ter visto, devem ter escutado na cidade. Como trazer toda essa história, como trazer todas essas referências para um novo produto, para uma nova possibilidade. Mais uma vez, conectado passado com presente para projetar novos futuros. E para finalizar, a ideia que eu estou trazendo, apresentando para vocês hoje, é um novo projeto que eu tenho a oportunidade e sorte de participar, se chama Terço Paradiso, é a construção do terceiro paraíso, o paraíso da natureza, o primeiro que conhecemos, o paraíso artificial que nós, espécie humana, criamos, e a partir dessa ideia do símbolo de infinito, o Michelangelo Pistolesi, artista plástico italiano, cria a ideia de é necessário para conviver com a natureza, que a espécie humana conviva melhor o seu relacionamento com a natureza, tenha um novo elemento entre esses dois paraísos. O terceiro paraíso é a ideia da sustentabilidade, da convivência com a natureza, é a construção do nós, a combinação entre eu e o outro, a ideia da colaboração, a ideia do compartilhamento, a ideia da produção de uma nova sociedade onde a convivência individual, social, natureza e construído, artificial, seja muito mais harmoniosa. Como exemplo disso, a minha participação nesse projeto tem a ver com o reaproveitamento de materiais, neste caso plástico. Durante a pandemia teve o acúmulo de material em casa e eu fiquei pensando muito sobre os materiais, as embalagens de plástico descartadas, em particular as garrafas de plástico e as tampinhas coloridas, não? E quanto nós deixamos de dar valor a esse material. Quanto mais inteligente a natureza é, que nada descarta e todo reaproveita, todo é retroalimentado dentro do próprio ecossistema e o sistema natureza se autorregenera. Quanta inteligência ainda temos que incorporar, reconhecer, entender, desenvolver para, a partir da natureza, poder melhorar a nossa sociedade. E aqui a experiência prática que eu desenvolvi.
a ideia de recolher essa tampinha de plástico, picar, triturar e construir um novo material e inserir esse novo material no mercado. Próximo. E agora, depois desta primeira volta, eu devolvo a discussão, a apresentação, a nossa linearidade ou falta de linearidade para o Alê. Bom, obrigado, Cris. Obrigado, Índio. Acho que assim, só para a gente retomar a nossa entrada, né, nosso princípio de conversa, acho importante trazer um tom mais afetivo para a palavra ancestralidade, né, até para a gente tornar isso de uma forma mais próxima, né. Em alguns estudos, né, principalmente aqueles ligados à filosofia, a gente tem a ancestralidade como algo coronário. Por quê? Ele pulsa, né? Então, quando a gente pensa de algo que é passado de geração para geração, né, isso torna para a gente muito mais fácil, até como pensamento ocidental, né, porque nós não tivemos a introdução da ancestralidade como realmente um fator, né, de entendimento da nossa jornada, né. Então, esse tipo de recorte, né, que parece novo, mas na realidade ele é necessário, né, faz com que a gente tenha uma outra linha, uma outra relação quando a gente pensa em ancestralidade. Inicialmente eu falei justamente até do recorte histórico, né, da gente pensar isso de uma forma holística. Por quê? Muita coisa se reúne em volta da ancestralidade, né? E quando a gente fala do design, quando a gente fala do pensamento do futuro dentro do design, a gente tem que passar pela ancestralidade, né? Passamos pela o entendimento de que estamos em um processo circular, né? Se a gente está amarrando, né, passado, presente para chegar no futuro, isso olhando todas as matrizes mundiais, né, globais, ancestrais, né, esse entendimento se faz mais do que interessante, estratégico para a gente pensar, né, processos que conectam diretamente com uma outra palavra que é muito importante quando a gente fala de ancestralidade, né, regeneração. Né? Então, assim, processos regenerativos passam por um entendimento justamente do nosso ethos, da nossa presença, né? Com esses efeitos temporais, né? De passado e futuro. Né? E é muito interessante, né? Que quando a gente faz esse recorte dentro do processo, né? Do entendimento do design italiano, eu queria evocar, né? Uma referência da década de 60, que é o Superestúdio, né? E ele traz uma fala muito importante, que é a anti-arquitetura, né? Conectado com a questão da ancestralidade, né, como princípio justamente disruptivo, né, de olhar de uma forma muito mais sistêmica, muito mais plural, né, o Superestúdio surge justamente através, né, das mentes do Cristiano Toraldo e do Adolfo Natalini, né, até então estudantes da Universidade de Florença, né, questionando como a arquitetura estava se respondendo na década de 60 sobre o pós-guerra, né? O que acontece? É uma ocupação de cidade que precisa ser urgente, industrial, né, de densidade de espaço, e que essa escala humana ela começa a ficar em conflito, né? Então, dentro desse princípio, usando fantasia e ficção científica, nasce a anti-arquitetura, que é justamente o fato da gente não conseguir refletido os sonhos que nós temos de um espaço democrático, né, colaborativo, né, e pelo contrário, de algum jeito oprimindo, né, criando aí arranha-céus, né, materialidades que são até opressoras visualmente, né, por que não rejeitar? Por que não criar anti-arquitetura? Criar alguma coisa que promova esse debate, esse encontro político, né, justamente pensando como quase espacialidade pública, né? Então é interessante porque eles vão trazer nessa linha valores, né, como a desconexão. São espaços que são, né, termologias usadas pela dupla, como edifícios infinitos, né, espaços quase oníricos, limpos, né? Por quê? Para justamente a gente chegar nessa essência da troca, né, da relação com as pessoas. Isso é muito interessante porque tematicamente impacta justamente no que a gente está vivendo hoje, né? Numa densidade de informação, né? Uma pluralidade de referências, né? Como é que esse não espaço, né? Essa não densidade também faz um ponto de equilíbrio para a nossa percepção, justamente para pensar futuro, né?
E é muito interessante porque o trabalho deles impacta, né? E olha que eles não têm nenhum espaço construído de verdade, são basicamente pensamentos, né? Impacta diretamente em arquitetos contemporâneos. E qual é a grande provocação? A partir do momento que você cria, pensa a espacialidade sem a borda do consumo, né? A não necessidade de atender, de publicar, de criar uma espacialidade ali que não precisa de um contorno comercial, e sim justamente que promova outros tipos de capilaridades, né, para realmente se tornar um espaço democrático, você tem outras liberdades criativas. Por isso que a gente tem, né, aí, principalmente com os jovens arquitetos, né, e posso citar outros que também foram influenciados diretamente, né, pelo trabalho do Superestúdio, o Renzo Piano é um deles, né, Stephen Hall é o outro, né, que trata justamente dessa arquitetura, né, anti-arquitetura, né, que está conectada com a natureza, está conectada com a liberdade, né, está conectada justamente com princípios de igualdade, né. O espaço não é meu, não é seu, ele é nosso, né. E aí eu cito um trabalho muito importante que foi feito dentro desses projetos quase imaginários do Superestúdio, né, que são a Cidade das Casas Extraordinárias, que nada mais é, na realidade, né, de uma cidade que foi pensada justamente para que as pessoas tivessem espacialidades similares, que tivesse sua autossuficiência, né, e que colonizasse esse espaço de uma maneira harmônica, né. É engraçado isso, né, porque são palavras que são tão importantes, né, como leitura, né, democracia, igualdade, liberdade, espacialidade, desconectar, reconectar, né, pluralizar, né, e ao mesmo tempo entender as individualidades, que é justamente esse grande debate que nós temos hoje, né? Então, como é que a gente puxa de 1960 esses aprendizados e as imagens, na realidade, né? Aqui a gente tem inclusive um exercício feito pelo Nietzsche Arquitetos aqui de São Paulo sobre São Paulo, né? Usando a perspectiva do Superestúdio, que justamente na densidade a gente cria talvez até a paz, a gente cria o silêncio, a gente cria essa linearidade. Então, acho que dentro de uma questão imagética, né, dentro dessa questão até tecnológica, a gente busca, sim, a circularidade pelo pensamento ancestral. Eu arrisco chamar até a inteligência ancestral, né? Porque é uma forma justamente da gente pensar diverso, envolver comunidades, né? Integrar, obviamente, um conhecimento, né, ancestral com um moderno, tecnológico, né? E criar realmente patamares de colaboração e cocriação. Então é interessante que é um debate espacial da década de 60 que tem tudo a ver, né? Está totalmente aí conectado com o que a gente tem vivido contemporaneamente. Então, esse recorte que foi trazido justamente para a gente discutir espacialidade e falar até de uma anti-arquitetura, a gente pode ter outros antes, né? Aí espalhados aí para a gente entender a nossa construção desse futuro de espaço, né? Desse futuro conectado, desse futuro que conecta realmente de uma forma harmônica espécies, né? A vocação realmente de um olhar circular, ancestral, né? Para a gente reaprender, né? Ressignificar e regenerar, né? Os nossos caminhos de construção, né? E eu acho que com isso a gente já pode começar a falar de futuro. Bom, eu retomo daqui, mas agora eu acho que a gente pode fazer dar uma triangulada aqui, pessoal, se vocês quiserem falar. Como a gente está na mesma sala, a gente tem que combinar para mutar os microfones para não dar microfonia para vocês aqui, mas a gente está lado a lado. Então, assim, entrando no gancho do futuro, né, dessas imaginações, então a gente traz ali, né, a projeção lá do sonhar via ficção científica, depois de reimaginar os objetos, né, reinterpretar esses objetos, dar nova vida para eles, regenerar, né? O Ale traz aí o conceito da ancestralidade, não apenas conectado à relação genética, né, mas sobre um outro olhar mais interessante. E aí a gente traz aqui um acrônimo do Patrick Dixon, que tem um livro fantástico que chama The Future of Almost Everything. Então ele faz um acrônimo aqui dizendo que o futuro ele é rápido, né, e a gente começa a perceber isso nessas últimas semanas aí,
as novas, né, a invasão da inteligência artificial em diversas áreas, coisas que a gente já vinha usando sem saber, e agora elas tomam um espaço público e ganham uma importância aí de aceleração das coisas. A tecnologia ela acaba trazendo essa inevitabilidade, né, de aceleração. A gente entende que o futuro, o U do futuro, aqui, ele traz a questão do urbano, né, onde o crescimento das cidades altera o conceito de metrópole para megalópole. Então, isso é uma questão, e aí esse exercício do espaço do superestúdio cabe aqui nessa história, né, de como é que a gente abre esses espaços, já que a gente está ocupando muito, né. A gente tem o ponto de vista do tribal, né, onde a gente tem, começa a ter as tribos polissociais que estão conectadas por valores que não mais só pela geolocalização, mas e pela tradição, mas pelos interesses, né, e pelo aspecto da conexão de rede desse futuro, né. Ele é universal porque ele aproxima as pessoas, né, através da tecnologia e a cultura, e acaba sendo universalizado. Ele é radical no sentido de que a gente precisa ser radicalmente positivo em relação às proposições que a gente vai fazer daqui para frente, para justamente conseguir chegar no aspecto sustentável que a gente está debatendo aqui. E eu acho que talvez o valor mais importante desse futuro é que ele seja ético, né? Já que a gente está entrando nessas realidades híbridas e nessas novas linguagens, digamos assim, de comunicação, que a ética ela prevaleça, porque talvez um dos grandes perigos, né, do mundo digital e das tecnologias digitais é que, de alguma forma, você consegue ser anônimo, né, e isso aí, né, usado para o mal, pode ser muito ruim, assim. Então, a gente traz aqui, Ale, o Cris, se vocês quiserem falar um pouco sobre isso aqui é um projeto do Ale Salles, do Christian Ullmann e da Grazi Nivoloni, nossa coordenadora aqui também do design. Eles criaram um manifesto que a gente colocou aqui sob a voz de alguns colegas, interpretado por inteligências artificiais, por pessoas criadas com inteligência artificial, para dar voz a esse manifesto. Querem falar alguma coisa antes da gente dar o play? Toca o... Ian, se você puder colocar o vídeo para a gente, agora é o momento. O nosso desejo é sermos capazes de sonhar um outro design e desenvolver novas soluções e tecnologias apoiadas em uma abordagem sistêmica e que considerem o pensamento ético, estabelecendo-se em 2 dimensões e escalas de discussões: temporal e, portanto, urgente, e espacial, sobre a perspectiva territorial, repensando os processos, para que sejam mais abertos e democráticos, de modo plural e colaborativo. Muito bem, gente. Então, essas novas possibilidades, né, que a gente tem com a tecnologia, da gente conseguir aqui, através de um prompt de texto, criar uma imagem hiperrealista de seres humanos, nos coloca aqui uma nova discussão, que é uma das grandes coisas que a gente tem aí para explorar a partir de agora, que é a recognificação. O que a gente quer dizer com isso? Quer normalizar o debate e normalizar essa nova forma de diálogo entre homem e máquina, de forma criativa e colaborativa. Então, quer dizer que essas coisas vão passar a fazer parte da nossa vida, não tem como não usá-las, né? A gente está dentro digamos assim, da perspectiva da singularidade, que é esse momento onde a máquina ela passa a ser mais a capacidade de processamento e de interpretação ela passa a ser superior à do ser humano.
né, a gente está no cotovelo dessa curva e daqui para frente elas vão ficar mais inteligentes. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando aqui de máquina, a gente está falando de um modelo de linguagem que usa todo o repertório de capital simbólico humano, onde ela vai buscar essas referências para criar, através desses nossos inputs de dados ali, para ela criar uma imagem a partir disso, né? Então, trazendo aqui, conectando tudo isso que a gente vem falando, né, esse uso regenerativo da natureza de forma aspiracional, de estudar arquitetura de forma aspiracional, de pensar os espaços de forma aspiracional. A gente fez um exercício coletivo aqui, criando esses espaços, né, a partir de palavras, criando aí essas imagens. Então, ali no caso, era uma casa, aqui a gente pensou um condomínio, né, habitado, assim, onde a natureza ela passa a ser protagonista, né, a natureza toma conta da arquitetura, né, esses espaços mais lúdicos, né. Então, da mesma maneira, o exercício que foi proposto lá pelo Super Estúdio, a gente acabou fazendo de uma outra forma aqui, né, utilizando esses inputs de dados, criando esses ambientes aspiracionais aqui, né. Então, sempre a natureza como protagonista e regenerando aí o espaço e o ambiente. Continuando, mudando un poco de escala, o Índio abriu una escala de arquitectura, condomínio, pensando os espaços de forma coletiva. Eu vou cruzar com a pergunta do chat, que eu vou chamar de Ré. Ela deve saber, ele deve saber de quem eu estou falando. Ela pergunta, quando nós trazemos as referências da arquitetura, as HQs, e-learning, objetos, mobiliários, como estamos definindo a ideia do design? Design como exercício para projetar, design como exercício de imaginar novas possibilidades, novas alternativas. Vivemos no século XXI, com tecnologia do que podemos chamar século XXII, e estamos tentando tirar proveito. Aqui na imagem, uma cadeira, uma poltrona, onde raízes combinadas com bioplásticos geram novas estéticas, novas possibilidades. O que achamos interessante desta discussão coletiva, desta tecnologia embarcada que nos apresenta imagens inimagináveis, é que pensamos novas possibilidades, novas alternativas, novas soluções. E isto é em todas as escalas, desde a escala macro até a escala micro, aqui em um conjunto de objetos que poderia ser um anel ou um jogo de talheres, não? O que nós entendemos e gostamos do design é a capacidade de projetar, é a capacidade de jogar para frente novas possibilidades, onde o coletivo, a diversidade, a pluralidade jogam todas juntas para poder construir novas possibilidades. E aqui a Lê vai fazer algum comentário? Sim, acho que até dentro das perguntas que estão chegando, só queria trazer um pouco desse recorte, até não gosto da palavra especialista, mas talvez alguém que seja mais próximo do campo da arquitetura e do mobiliário, por exemplo, que talvez esse recorte da pergunta, né, o que a arquitetura anda aprontando, né? Eu arrisco a dizer que não é nem a arquitetura, a gente precisa pensar o espaço, né? Então acho que é uma célula que a gente tem que pensar de uma forma de, né, a partir de outras camadas, né? Não somente como, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente tem olhado isso como reprodução, mas também realmente como alguma coisa construída, já construída, né, potente, obviamente, de outras possibilidades, de outras revisões e de outras regenerações. Eu acho que teve uma simbologia usada na imagem da cadeira, com a árvore introjetando ali, né, literalmente nas entranhas da cadeira, que é quase uma brincadeira semiótica, né, porque a gente tem o corte da madeira para a produção do mobiliário e, ao mesmo tempo, a gente discute o que é mobiliário, o que é sentar, qual a minha necessidade.
Então, a gente, quando olhar isso, né, toda essa possibilidade de revisão, né, de retomada, né, ela é muito importante porque ela passa justamente para olhar lá atrás. Fala, peraí, quantas árvores foram cortadas? Né? Como toda essa produção chegou até aqui e talvez a gente não consiga, né, falando de recursos, andar mais para frente dessa forma. Por uma questão de esgotamento. Né? Então, assim, eu acho que dentro da arquitetura e até design interiores, a nossa discussão é justamente de que espaço que a gente está falando, de que tipo de construção semântica, né, a gente está falando. Né? Talvez ela esteja muito mais ligada a uma questão filosófica do que realmente técnica. Né? E eu acho que isso perpassa por tudo isso que a gente trouxe de uma maneira diversa, né, aí, temática, para se discutir. Né? Querem que eu emende? Tem uma outra pergunta aqui também. Pode ser, depois eu complemento. Tá certo. A Isadora, né, ela pergunta se a gente está falando de design como surrealismo, né? Eu não sei se tanto como surrealismo, né? Se a gente pensa como princípio de arte, é alguma coisa que está atrelada a uma não razão, né? E eu acho que justamente a gente está pensando em racionalizar os problemas que a gente criou. Então, de algum jeito, talvez a gente tenha que ter até uma outra terminologia para entender esses princípios, né? Ou talvez esses reprincípios que a gente tem tomado, né? Para pensar e seguir em possibilidade de futuro, principalmente sustentável. Né? Então, eu acho que, neste caso, não seria surrealista. Né? Talvez seja legal pensar aí esse surrealismo, né, de uma forma intercambiável, como a gente falou, talvez um design regenerativo e ancestral. Eu acho que tem uma coisa também aqui, uma outra pergunta da Alessandra, também que ela coloca aqui quais as vantagens, né, desvantagens, e aí um pouquinho do que o Reginaldo pergunta lá atrás também. Eu acho que esse exercício, então, assim, as vantagens, tá? As vantagens é a agilidade. Então, assim, para você fazer um render com aquela qualidade de imagem que a gente estava fazendo assim, que a gente apresentou aqui, um arquiteto, um designer, ele leva muito tempo para chegar naquela qualidade de imagem. Então, o que a gente percebe é que quando o projetista, ali, o designer, ele se debruça para fazer as coisas, ele vai se debruçar para fazer, né, dependendo do nível da carreira da pessoa, né, o tempo cada vez mais escasso, ele vai se debruçar para fazer projetos viáveis e que hoje são executáveis, por exemplo. Né, e a gente perde um pouco da capacidade aspiracional das coisas. Então, quando a gente passa a perceber e passa a produzir imagens que hoje não são possíveis, às vezes até de construir, mas que daqui a pouco vai ter uma máquina que vai conseguir imprimir com um material sustentável e vai conseguir fazer esse desenho mais orgânico, a gente enxergar essas imagens e passar a se acostumar com elas, passar a se acostumar com esse repertório, vai nos facilitar aceitar esse projeto lá na frente. Então, eu acho que também tem essa coisa de você começar a construir um novo capital simbólico do que, eu não sei se capital é a palavra certa, mas assim, esses novos valores simbólicos para a gente conseguir aceitar essas propostas diferentes lá na frente. Então, assim, sair um pouquinho daquela mentalidade que a gente vem falando aqui, que a gente precisa realmente mudar. Cris? Para novas ideias, novas alternativas, temos que deixar de fazer o que estávamos fazendo. Para novas soluções, ou para novos problemas, novas soluções. E dentro dessa ideia, a tecnologia como mais uma ferramenta, como mais um serrote super inteligente que nos dá novas possibilidades. Quanto mais transitamos com essa nova ferramenta, imaginamos novas possibilidades, sonhamos com novas soluções. Aqui respondendo um pouco a Cláudia, quem é o criador dessa cadeira com raízes? Ale, Índio, Christian, Grassi, Fabiano ou Fábio, e toda a inteligência desenvolvida por uma grande equipe de cientistas, matemáticos, engenheiros, que hoje se chama Media Journey. Esse novo software, junto com as nossas intenções, deu esse resultado, criou esse projeto. E sabem qual é o desafio nosso hoje? Como materializar
essa primeira experiência, essa primeira ideia. E não é tão simples assim, porque essa, como comentou agora o Índio, essa imagem super realista que nos remete um pouco ao surrealismo de 100 anos atrás, nos encanta, nos sorprende, nos tira do lugar. Então, a partir dessa nova situação, de não entender direito o que está acontecendo, nós respiramos fundo e tentamos entender, ok, gostei, e agora como levo isso para a prática? Também aproveitando e fazendo um comentário com a Renata, como eu faço esse reaproveitamento de plástico? Eu recolho as tampinhas de plástico, em particular eu gosto das tampinhas porque é um material que é PP, que é fácil de trabalhar esquentando ele para amolecer, pode ser com uma pistola de calor ou dentro de um forno elétrico ou na própria cozinha de casa, no forno da cozinha de casa, controlando a temperatura dele, ele amolece, e a partir daí o mesmo material funde entre si, então daí surge esse novo material. E como terceiro comentário, já passando para ler, quando falamos de qual é o perigo das praças públicas, entendendo a internet como uma praça pública, os perigos são os mesmos das praças públicas de toda a história da humanidade. Acontecem as coisas boas, as coisas neutras e as coisas ruins. Está na sociedade que habita a praça pública conseguir controlar, conseguir conviver da melhor forma possível, conviver da melhor forma possível para que só apareçam, só aconteçam as melhores coisas possíveis. Sim, as novas tecnologias podem trazer grandes desastres, mas só depende de como a sociedade, a espécie humana utilize essas tecnologias. Um serrote corta um braço, também faz uma cadeira maravilhosa. Esse é nosso desafio. Construir um novo pensamento, construir uma nova sociedade e utilizar a tecnologia como suporte. Vai a ler. Uau! Estamos calibrados. Mas eu acho que, até dentro do que o Índio trouxe, e você também, Cris, e pelas perguntas, né, eu acho que existe um quase tabu nosso em relação a ainda esse binômio da tecnologia e justamente o tema da nossa conversa, né, desse olhar ancestral, né? Eu acho que, assim, é um aprendizado, né? Então, assim, na nossa fala a gente falou muito dessa questão da colaboração, isso também foi uma dúvida justamente que a gente olhou aqui no chat, né? E a gente está colaborando com o quê quando a gente pensa justamente nessas duas questões, né? Talvez a gente esteja colaborando realmente com um novo princípio de humanidade, né? De uma humanidade que realmente não está sozinha, né? Por bem ou por mal. Quando o Cris evoca a questão da praça, do espaço público da praça, né? Das coisas boas e ruins envoltas na tecnologia ou não, né? A gente está falando de uma certa humanidade, né? Que na realidade precisa virar uma outra humanidade, né? A gente literalmente não está sozinho, né, como recursos, como princípios ambientais, e eu acho que até dentro das imagens que foram mostradas, né, que quase foram, né, pela leitura de alguns que estão nos assistindo, né, de um olhar até surreal, porque parece que é alguma coisa que explode na nossa visão, mas a gente está pensando em desejo, né, a gente está pensando em coisas desejáveis, coisas possíveis, coisas que são necessárias, que a gente sente falta, né, que a gente quer para perto, que a gente quer com afeto, de afetividade, de afetar mesmo, de conflitar conosco de uma outra forma. Então, acho que toda essa pujança, né, de tecnologia que pode mimetizar sonho e, ao mesmo tempo, a gente continuar sonhando, talvez seja um princípio muito interessante para a gente reorganizar, né, fazer um boot do que a gente tem olhado, né? Porque até dentro das provocações que nós trouxemos referenciais italianas, né, dentro da história do design italiano, né, isso é uma provocação atual para a Itália, né? Se a gente pega, por exemplo, toda a linha de novos designers, jovens designers, eles estão em
em uma imersão com questões que expandem justamente essa leitura do pensar tradicional italiano, e realmente sinalizando uma questão global que volta para a Itália, que volta para um saber até, sei lá, de uma aldeia, do lenho, da madeira, mas é engraçado que a gente vai para o mundo para voltar para a gente. Então, de novo, a questão da circularidade, né, talvez seja realmente vivenciar o que a gente entende de colaboração, né, de olhar para o lado, olhar para frente, olhar para baixo, olhar para cima, né, realmente de ter uma visão multiangular. Então, acho que dentro disso que nós estamos trazendo hoje, talvez o que a gente tenha provocado, né, em relação ao entender, né, uma inteligência ancestral conectada com essa vertente tecnológica, né, como nós vimos aí através das imagens, né, seja justamente que a colaboração entre elas significa um futuro, né, e talvez um futuro sonhado, futuro possível, futuro desejado, né. Então, acho que talvez essa seja a minha contribuição olhando aí as perguntas e as imagens. Ale, esse é para você. Com o avanço tecnológico e uma perspectiva de tempo que corre cada vez mais rápido em nossas vidas, a ancestralidade se constrói de forma mais veloz e, com isso, valores podem se perder no futuro? Gabriel, que está perguntando. Adorei a pergunta e eu vou responder até em tom próprio, tom pessoal. Eu acordo todo dia me perguntando que tipo de ancestral que eu quero ser. Então, essa velocidade, ela não pode ser maior do que o seu desejo, né, do seu conhecimento e da sua busca de conhecimento. Até porque, né, isso depende justamente da evolução de quem vem depois de você, né? Só estamos aqui porque outros vieram, né? E nesse calibrar de velocidade da evolução, né, humana, das cidades, dos espaços e tudo mais, né, muita coisa se apagou, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente está no debate justamente de entendimento desses rastros, até para a gente entender quem a gente é, né? Então, assim, se a gente pega princípios aí, né, de povos originários, por exemplo, né, essa questão é muito importante, né? Territorialmente, né, falando de Brasil, isso é fundamental, né? Se a gente pega a matriz africana, fundamental, né? Não é à toa que a Bienal de Veneza hoje, né, que vai acontecer esse ano, o tema é o Laboratório do Futuro, né? E a curadora, ela, né, obviamente, teve um recorte muito preciso, que é um olhar sobre a África, né? Então, o que a gente está discutindo? A gente está voltando para o princípio para entender como seguir. Então, são aprendizados muito importantes. Então, essas coisas já estão conosco. Então, por mais que o mundo pareça, por essa nossa falta de tempo nos coloque numa velocidade, existe um princípio natural de entender quem a gente é, né? Porque isso significa um autoapagamento. Se você não tem essa visão, isso acontece realmente de você perder esses rastros. Por isso que eu falei no início da questão ocidental, né? A gente precisa expandir esse olhar justamente para a gente provocar aí questões de reflexão para quem vem depois da gente, né? Né, usando o meu espaço que me cabe aqui, existe um provérbio muito antigo africano que fala o seguinte: se você esquecer, não é proibido voltar atrás e reconstruir. Então, para mim, isso faz muito sentido. Então, a gente não está errado, né? A gente tem, que nem o Indy falou, a gente precisa realmente de olhares positivos dentro do manifesto, né, que foi trazido, né, de como a gente reconstrói, né? Não é impeditivo a gente pensar, né, de olhar, voltar para trás e seguir de novo. Então, eu acho que a gente tem aí um debate muito grande de entender o nosso movimento, né, e responder que ancestral que eu quero ser. Muito bem. Última pergunta que vamos a responder, se não há alguma outra indicação desde a produção. Cláudia, construir um novo design, sim. Esse é o desafio da nossa sociedade, esse é o desafio dos nós designers, esse é o desafio das professoras e professores do universo de design que transmitem um novo conhecimento para suas alunas e alunos. Temos que construir a partir de novos processos, combinando, olhando muito para a natureza, há 4 bilhões de anos,
ela vem evoluindo e se desenvolvendo, e nós, espécie humana, com uma grande habilidade de ignorar e fazer exatamente o contrário. O descarte, o lixo, é um invento da sociedade moderna, é um invento da espécie humana. A natureza não tem lixo, não reconhece o lixo, não existe o lixo. Todo se regenera, todo é reaproveitado pelo próprio sistema. O dia que nós, designers, entendamos esse princípio básico, vamos a conseguir fazer coisas muito diferentes às que estamos fazendo agora. Objetos, sistemas, produtos, serviços, e tudo que é necessário para uma convivência o melhor possível. Perfeito, né? A gente tem até uma última pergunta, acho que vale, essa aqui é muito importante, né? Como a regionalidade interfere nos nossos modos de pensar o design, né? O que faz o Brasil muito diferente do que a Europa projeta, né? Acho que essa resposta acho que vale um pitaco de nós três. Eu vou começar e passar por vocês três, até para a gente poder fechar, né? Primeiro, né? Talvez a gente tenha uma potencialidade que é uma vivência cultural diversa, né? Que faz realmente já no princípio uma diferença muito grande, né? Eu acho que seja por recursos, né, naturais, né, ou artificiais, seja justamente de como, né, a nossa relação ambiental se dá, né? Seja justamente pela extensão territorial, seja justamente como nós falamos sobre a nossa diversidade cultural, né? Então, se a gente fizer uma análise de DNA aqui, a gente tem uma mistura extremamente interessante, né? Isso, obviamente, reflete nessa construção. E quando a gente fala justamente nesse recorte regional, a gente tem até mais particularidades olhando por região. Então, não tem como, né, essa confluência de fatores, né, não tirarem aí um desenho, né, quase ímpar, né, do que esse olhar do Brasil sobre todas essas questões relacionadas ao design, né? Há muito tempo atrás, a Marni, uma marca italiana, né, se apaixonou, né, pelo Véio, que é um artista lagoano da Ilha do Ferro, né? E para mim foi tão interessante e ao mesmo tempo, né, criou uma visão extremamente espetacular, chegar em Veneza e ver o Véio, uma obra do Véio, né, enorme ali nos canais. Então, acho que é disso que a gente está falando, né? Desse olhar brasileiro, desse recorte brasileiro quase ingênuo, né, por um lado, e ao mesmo tempo extremamente refinado por outro, né, e que traduz justamente essas particularidades culturais, né? Então, eu acho que a minha contribuição vai por aí, né? A gente tem particularidades culturais, multiculturais, né, que ao se misturarem, né, ao serem olhadas ali de uma forma muito, né, interessante, colaborativa, né, ela se torna realmente algo inédito e importante, né? Então, vou passar para o Cris e Índio. Pode. Eu acho que quando, assim, pensando ainda dentro desse recorte que a gente está falando, quando o projeto ele está mais próximo do natural, digamos assim, ele é mais fácil de ser aceito em outras culturas, né? Então a gente percebe que essa coisa mais naif, digamos assim, mais primitiva, de certa forma, as formas mais primitivas, de certa forma, que elas acabam sendo mais simples, são mais fáceis de ser absorvidas em outras culturas, né? A gente sempre vai ter aí uma limitação quando a gente vai pensando em necessidades, usuários e tudo mais. Eu acho que uma cultura pode inspirar a outra, sim, para trazer soluções. E eu fui ler um outro comentário, eu perdi minha linha de raciocínio aqui, mas eu acho que tem, mas também tem, também tem limitações, né? Então, assim, a gente tem coisas que funcionam no norte, nordeste do país, que não funcionam no sul, que funcionam aqui, mas que não vão funcionar na África. Então, tem questões ali ainda simbólicas que tem a ver com linguagem, que tem a ver com construção cultural, que acaba limitando a percepção
das coisas que estão sendo projetadas. Então, a limitação de percepção está associada à cultura e a menos que a comunidade onde você vai atuar ali esteja aberta para que aquilo ali seja absorvido ou reconhecido, ou que os valores sejam reconhecidos, precisa também estar aberta à inovação no sentido de compreender também de que contexto que aquela coisa está, da onde aquela coisa está saindo e para onde ela está entrando. Então tem essa balança dos contextos aí para trazer esse equilíbrio de percepção de valor do design, né? Muito bem. E, claro, soltem 3 professores e vão sair falando cada desde seu ponto de vista, desde suas crenças e desde suas intenções. Enquanto regional, sempre defendi o regional, sempre me interessei pelos aspectos culturais para poder construir junto algo novo, algo diferente, para dar valor, para reconhecer o que está acontecendo em outros lugares. Sí, desde o regional podemos construir essas novas oportunidades, possibilidades, quebrar a hegemonia da globalização hoje necessária, do jeito tecnológico que está sendo apresentada. E o que eu gosto de tudo isso é que uma nova regionalidade que eu entendi e que até pouco tempo atrás negava era desenvolver projetos em parceria com a Europa, a nova Europa, onde um jovem de 30 anos, nascido na Síria ou descendente de sírios, mora na Itália, foi educado na Itália, participa desse projeto Terço Paradiso e é o coordenador que veio a Sudamérica, a Brasil, em Curitiba, e juntos trabalhamos. Eu, argentino, morando em Brasil, ele, descendente de sírios, desenvolvendo um projeto italiano, conectando com artistas plásticos e estudantes, designers, artistas plásticos e estudantes curitibanos. É muito estranho. Esse é o mundo que eu quero viver. Renata, se acreditamos, se é possível e se estamos construindo juntos a muitas mãos, em forma de cocriação, de forma colaborativa, para produzir os melhores e maiores impactos positivos. E isso foi para historiografia. Queremos maximizar os impactos positivos e minimizar e eliminar os impactos negativos, enquanto às questões sociais, enquanto às questões ambientais, enquanto às questões de distribuição, de tentar entender que eu me reconheço como privilegiado e quantas pessoas não tiveram essas oportunidades como eu, não? Então é meu momento de entender, reconhecer e tentar fazer de uma forma diferente. Voltou a ler para você. Obrigado. Acompanhando o chat aqui, estou acompanhando o chat e está interessante porque as perguntas elas estão sendo alternadas, né, obviamente pelos pontos de interesse, mas elas têm uma convergência de dúvida, né? Então acho que a nossa missão aqui está sendo cumprida justamente por ter aguçado, né, a curiosidade das pessoas, né? Eu acho que é interessante também, né, como provocação, né, dentro do que nós falamos, o Cristo puxou a inovação, né, sobre outros recortes, né? E aqui nas perguntas também a gente tem uma relação, né, de perguntas de várias pessoas, né, querendo entender, né, ou procurando entender como os novos processos, né, sejam eles ligados à reciclagem, por exemplo, sejam novos processos ligados à tecnologia, né, convergem justamente para esse tipo de futuro, né, que a gente está falando, né. Eu acho que a gente fez uma armadilha com todos, né, porque as perguntas já são sonhos, né, então eu acho que o fato de ter indagado dessa forma, né, já os coloca justamente num ponto de reflexão que nós consideramos aqui, né, não somente como professores, mas também pela comunidade que a gente interage, né, como um ponto importante, né, de reflexão, né.
Uma coisa que eu acho que talvez dentro do que o Cris trouxe, justamente a nossa convergência do Terço Paradiso, né, é uma coisa que eu acho que tem acontecido com a gente também, né, internamente. Eu acho que talvez o Brasil nunca tenha tido tantas convergências ou reconvergências, né, justamente geracionais ligadas ao design, né, seja por descobertas ou redescobertas, até justamente para uma validação, né, desse olhar interno, né? E quiçá que isso aumente para a América Latina, né, para os países vizinhos e tudo mais. A gente tem até o Cris aqui que está conosco, né, que é um entusiasta dessa vertente, que a gente entenda, né, como falamos nós, inicialmente, também a questão do território, né? Então, talvez a nossa inovação seja reconhecimento de territórios, né, justamente para entender o que é esse efeito plural e sistêmico, né, da nossa colaboração e interação, né, como seres, né, e no nosso aqui, caso, né, debatendo como designers. Eu vou ler algumas perguntas, mas já a gente vai finalizar, até por conta do nosso tempo, para não se alongar e a gente, de super legais, virarem super chatos. Né? A gente prefere que vocês nos acessem em outras redes, né? Mas eu acho que tem coisas que eu vou até puxar para a Cris e Índio nos ajudar, né? Tem uma pergunta aqui também, de novo, da Isadora, né? Ela fala de quantas pessoas, na realidade, né, pensando em volume, vão fazer parte desse inconsciente coletivo, né? Vamos assim dizer. Quantas pessoas, na realidade, terão aderência sobre isso tudo que a gente está discutindo, né? Porque isso bate diretamente a questão de acesso, né? Nesse caso, de acesso tecnológico. Eu acho que a gente podia ouvir vocês dois sobre a questão de acesso de uma maneira geral, né, pontuando de uma maneira mais sintética, porque eu acho que isso resume outras perguntas que foram feitas na mesma linha. Acesso, mais uma vez, nós privilegiados falando de acesso. Em algum momento surgiu a ideia do inconsciente coletivo. Quando o Índio trouxe para nós, deslumbrado, totalmente enlouquecido, a inteligência artificial, ele nos explicou uma coisa que nos chamou muito a atenção. O que está sendo construído aqui, vocês viram nas imagens, essa estética, esse cuidado, essa super realidade, tem a ver com o inconsciente coletivo de toda a informação que está dentro da internet. O Índio vai desenvolver essa ideia um pouco melhor. Mas quem está dentro da internet? Todos nós que temos acesso. O que acontece com a outra metade da população mundial que não tem acesso? Como podemos colaborar desde o design, desde nossa capacidade projetual, para dar acesso? E aí, cuidado, não é dar acesso só à internet. É como dar acesso a outras variáveis, a outras questões, a outros assuntos, outras tecnologias, outras possibilidades, outras referências, e como nós, que temos esse privilégio da tecnologia, ingressar nesses outros tempos mais lentos que em algum momento foram discutidos aqui, em esse olhar a natureza com o mesmo encantamento que olhamos smartphone, não? Tablet. Como resgatar todo esse conhecimento, sabedoria primitiva, sul-americana, indígena, para entender o real valor de uma montanha, de rio. O Ayrton Krenak tem uma fala que ele comenta que nós damos, quando vemos uma montanha, vemos cifrão, e eles veem a mãe, a avó, a tia, não? Como somos diferentes, pessoas nascidas no mesmo território, na mesma região, não? Assim, como nos conectar com essas outras coisas que nos podem dar novos conhecimentos, podemos desenvolver novas inteligências, e dentro dessas novas inteligências está a possibilidade de sobrevivência da espécie humana, não? Então, isso tem a ver a maximizar o impacto positivo e minimizar os impactos negativos. Como essa nova geração como esses jovens, hoje, nova geração, alguns designers, podem colaborar para olhar de uma forma nova e diferente a natureza e, a partir de essa realidade ancestral, construir novas possibilidades para nós,
espécie humana? Cada vez mais difícil as perguntas, gente. E aí, assim, eu acho que a gente está num momento justamente dessa questão que aquele modelo racional e determinista, né, que nasce lá no século XVII, XVIII, eles não fazem mais sentido. Porque a gente, né, quando se constrói ali o exercício da ciência e se consolida as estruturas da forma como a gente conhece hoje, a física vai lá e explica ação e reação, causa e efeito, e a gente está num momento que isso não funciona mais, né, porque a gente entende ali que uma micro diferença no início de uma ação não dá mais o mesmo resultado, né? Então, o que a gente está debatendo aqui hoje? O que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está buscando as mesmas respostas que está todo mundo. Então, quando a gente tem esse futuro, né, avassalador, super acelerado, se colocando diante da gente, a gente como seres pensantes, o que a gente faz? A gente para e começa a olhar para essa estabilidade. Tipo, cara, se a gente continuar avançando desse jeito, não vai dar certo, isso é óbvio. Então, o futuro e a ancestralidade estarem sendo debatidos aqui nesse momento agora é isso. Faz parte desse movimento. Não é medo, é prudência. É prudência. Então, eu acho que é um pouco sobre isso. A gente não tem as respostas, a gente não sabe, a gente está exercitando isso aqui, né, com o diálogo e com as atitudes que a gente vem tomando aqui dentro da universidade, como pesquisadores, como designers, como trabalhadores de ofício dessa história. Então, a gente não sabe como reduzir ainda, né? A gente tenta reduzir impacto, mas a gente ainda não sabe, não tem, né? Os modelos eles precisam ser testados, e para isso envolve risco, isso economicamente em algum momento pode ser inviável, mas são essas coisas que estão em xeque hoje, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente vai mudar do dia para a noite, é uma coisa que vai ser construída. A gente está, eu acho que no início de uma caminhada potente para que essas coisas aconteçam. Quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando nem de distopia, nem de utopia, mas também a gente está falando sobre o ponto de vista da protopia, que é erra, conserta, e a gente tentar, e aí tentar construir novos modelos, né? Então, hoje, se a gente vai falar de inclusão, se a gente vai falar de acesso, a gente tem que falar de inclusão, e aí a discussão vai para um caminho que é muito complexo de se responder em uma live de 1 hora, né? Então, assim, isso mereceria um outro debate específico só para falar sobre isso, né? Porque daí a gente começa a trazer aí as polaridades do acesso, quem tem, quem não tem, como é que a tecnologia impacta. Quando eu estou falando de tecnologia de inteligência artificial, eu estou buscando essa informação que está na internet, mas será que a informação, né, dos povos ancestrais e originários, eles também estão ali na internet? Não estão. Então, a gente está alimentando esse banco, a gente vai passar a alimentar. A representatividade, a inclusão, ela é importante para que esse banco ele aconteça de forma mais... que tenha equidade dentro desses pontos de vista, né, e para que a gente consiga construir essas pontes mais sustentáveis para o futuro. Eu acho que a gente para por aqui, né, porque senão a gente vai avançar demais num assunto aí que é mais complexo. Eu acho que a gente teria que ter mais diversidade de pessoas, inclusive, para discutir isso. Bom, pessoal, primeiro agradecer demais a participação de todos vocês aqui. O Ale está preocupado aí de ser super chatos, não precisa ficar preocupado, a gente tem vários elogios aqui no chat. Para quem está interessado em outras conversas da Casa Fiat com o IED, tanto aqui no canal da Casa Fiat quanto no do IED, a gente tem outras conversas, né, nesse pensar o design, então convido vocês para buscarem aí nos nossos canais essas outras lives que a gente já fez em outros momentos. Agradecer ao Índio, ao Christian, ao Alexandre, ao Hélio e ao Luiz que estiveram aqui com a gente também. Vou reforçar para quem está nos assistindo para preencher a pesquisa de satisfação que a gente está deixando aí no chat.
É por essa pesquisa que a gente consegue saber quem precisa de certificado de participação. Vou agradecer mais uma vez aos realizadores desse evento, né, além da Casa Fiat de Cultura e do IED, esse evento é uma realização do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A gente tem a parceria com o Consulado da Itália em Belo Horizonte, patrocínio da Fiat, do Banco Safra, copatrocínio do Banco FIDS e da Brose do Brasil, além do apoio do Circuito Liberdade, do Governo de Minas Gerais e do programa Amigos da Casa. Agradeço a todos que estão aí nos assistindo. Quem quiser saber mais sobre a programação da Casa Fiat de Cultura, sobre os cursos do IED, é só acessar os nossos sites, né? Podem procurar os professores aí nas redes sociais também. Vocês querem falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Eu sou porta-voz dos três, né? Eu mando nos três. Tô brincando. Não, eu queria agradecer muitíssimo o convite, né? Eu acho que é esse ambiente que a gente tem em sala de aula, mas também é esse ambiente que a gente gostaria de conversa, de troca, que a gente pudesse ter diariamente, de uma maneira expandida com todos, né? E com todas, porque é importante, né? Tudo que a gente está enfrentando só vai ter validade e ancestralidade se a gente for junto e saber quem a gente é. Obrigado pela oportunidade. Nos vemos em breve. Obrigada, gente. Boa noite e até a próxima.